Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Leitura do livro O Caminho da Vida, de Padre Álvaro Negromonte, Unidade 1. Ensinamentos da moral cristã. A moral. O homem deve fazer o bem e evitar o mal. Só assim ele se assemelhará de fato ao Pai que o criou e poderá gozar dele no céu. Só a prática do bem nos assegura a proximidade do sumo bem, realizando o nosso destino. Mas o homem precisa conhecer o bem que deve fazer e o mal que deve evitar. São as normas mesmas de sua vida. São os caminhos que deve trilhar para chegar ao termo a que se destina. É este o caminho da vida, da única verdadeira vida, a vida eterna. Noção de moral. Dando ao homem capacidade para conhecer e querer o bem e o mal, Deus quer que o homem faça isto e evite aquilo. A vontade de Deus sobre o homem é a regra primeira de toda moral. Chama-se também a lei eterna. Tudo o que lhe é conforme é moral. Tudo o que dela se afasta é imoral. É a regra suprema do bem e do mal. Para conhecer esta regra eterna, Deus deu ao homem a razão. Não estando perturbada pelas paixões, nem desviada pelos prejuízos, a reta razão manifesta ao homem os ditames da razão eterna. É o meio natural que temos de conhecer o que quer de nós a vontade divina. Moral é um conjunto de regras que dirigem os atos livres do homem, de acordo com a reta razão e a vontade positiva de Deus. Para que um ato seja moral, exige-se que o homem o pratique em pleno domínio de si mesmo. É necessário que conheça e decida o que faz, em perfeita consciência e deliberação. O ato moral é, portanto, o ato consciente e voluntário. A ele chama-se ato humano. O homem não pode ser responsável por atos que não dependem de sua vontade, que não foram deliberados, como são os atos impulsivos, arrebatados, ou os atos cujo funcionamento não cai sobre o livre-arbítrio. A esses chamam-se atos do homem. A moral se divide em natural e revelada. A moral natural regula os costumes pelos ditames da razão. A razão distingue o homem dos outros animais. Para permanecer na altura da própria dignidade, o homem deve seguir o que lhe dita a reta razão. Em vista, porém, do pecado original, é difícil o homem manter-se em equilíbrio. As paixões influem na razão, escurecendo-a, desviando-a. Vem daí os perigos e a insuficiência da moral natural. A moral revelada, que é a moral cristã, baseia-se na própria natureza humana. Mas Deus, vendo a impossibilidade de seguir o homem um caminho seguro, ditou-lhe leis, dando de modo positivo o que já tinha posto na própria natureza humana. Submete o homem inteiramente a Deus, seu Criador, e lhe orienta a vida não para o prazer, ou para o interesse, ou para os outros homens, a sociedade, mas para o próprio Deus.
Oferece uma recompensa ao bem e um castigo ao mal. É uma lei natural, divina e imutável. Vários têm sido os erros a respeito da moral, todos eles fáceis de percebermos. Primeiro, a moral do prazer ensina que tudo que dá prazer é lícito. Segundo, a moral do interesse ensina que é lícito tudo aquilo que é útil ao homem. Se a utilidade é comum, a moral chama-se social. Terceiro, a moral científica acha que só a ciência pode impor aos homens normas de agir. Quarto, crítica. Nestas morais, o homem traça normas a si mesmo, em vez de recebê-las de Deus. Todas essas coisas, prazer, interesse, ciência, são variáveis, ao passo que a moral é por si imutável. Terceiro, todas são também livre escolha. Ninguém é obrigado a procurar o prazer ou o interesse, ao passo que as normas da moral são obrigatórias. A moral cristã é a única verdadeira. Consulta por igual a situação atual do homem e os seus destinos eternos. Não se baseia na sensibilidade, no interesse ou na simples razão. Inspira-se mais alto. Põe em Deus, Criador, legislador, juiz e remunerador, toda a autoridade. Crer em Deus e admitir outra moral é absurdo. Deus manifestou positivamente a sua vontade. É a moral revelada. Nenhuma atende tão perfeitamente às necessidades humanas, porque nenhuma corresponde tão bem à natureza do homem. Reconhece que o homem foi feito para a felicidade, mas essa não se encontra no prazer, e sim na alegria de uma boa consciência. Prega o amor do próximo e o bem social, mas sem assentar nisto as bases da moral, mesmo porque a moralidade é pessoal e a pessoa anterior à sociedade. Imutável nos seus princípios, tem vencido todos os tempos, aplicável a todos os povos e situações. Para viver a doutrina, temos as normas da vida traçadas por Deus. Assim, temos a certeza de que agimos conforme a vontade de Deus quando cumprimos os mandamentos. O espírito do mundo introduz princípios facilmente aceitos pelos próprios cristãos. Incautos, eles os vão absorvendo insensivelmente. O desejo imoderado de gozar a vida, a procura desabalada do conforto, a busca ao que traz proveito, o abandono do que não apresenta vantagens práticas, são outras tantas manifestações das condenadas morais do prazer e do interesse. No entanto, são muito correntes, ainda entre cristãos que querem viver a sua fé. Precisamos acautelar-nos. Grave perigo é julgar que certas coisas são permitidas porque estão em uso. Antigamente podiam ser proibidas e mesmo deviam, porque o mundo não estava preparado. Mas hoje já evoluímos muito, dizem. O que viola a lei de Deus é condenado em iodos em tempos e para em todos os tempos e para todos os homens. Devemos dar muitas graças a Deus pelo dom da revelação. Sabemos o que devemos fazer. Temos normas seguras e absolutas, firmes em trilhá-las. Podemos ficar tranquilos de estar no caminho da vida. Há muitos povos que ainda desconhecem a moral revelada
e as trevas do paganismo envolvem uma grande parte da humanidade. A obra das missões é um dever para nós, a fim de que brilhe para os pagãos a luz do Evangelho. Sobre a consciência. Os mandamentos são a regra dos atos humanos. Tudo lhes é conforme é bom, o oposto é mau. Mas para saber se os nossos atos são conformes ou opostos aos mandamentos, Deus nos deu a consciência, que aplica a nós a lei divina. A lei de Deus em si mesma é invariável, universal e imutável. Mas, entendida e aplicada pelos homens, toma tantas formas quantas são as maneiras de cada um julgar a moralidade das coisas. Daí a importância de saber o que é a consciência e quando aplica bem ou mal os mandamentos. A consciência é um juízo prático, pelo qual se julga em cada circunstância o que é obrigatório, permitido ou proibido. Antes da ação, a consciência nos esclarece sobre o valor do ato. Se é bom, permite e aconselha. Se é mal, proíbe. Durante a ação, a consciência nos julga, dá testemunho do bem ou do mal que fazemos, encorajando-nos ou procurando deter-nos. Depois da ação, a consciência nos recompensa pela satisfação do bem feito ou nos castiga pelo remorso. Somos responsáveis na medida em que julgamos bom ou mal o que fazemos, no momento mesmo de agir. Por isto, nunca se pode agir contra a consciência. Tudo que não é segundo a consciência é pecado. Está em Romanos 14, 23. Tudo que se faz contra a consciência leva ao inferno. Concílio de Latrão. A consciência é em nós a voz de Deus, para os casos particulares. Não ouvi-la é desprezar a voz de Deus. Espécies de consciência. Nem sempre os homens julgam do mesmo modo a moralidade das coisas. Isto acontece por vários motivos. Primeiro, por ignorância, porque desconhecem o que a lei divina manda ou proíbe. Por educação, porque o ambiente, a convivência, podem fazer com que os homens julguem erradamente o valor moral das coisas. Por paixões, porque o homem é inclinado a julgar permitido o que lhe agrada. E por mau exemplo, porque a tendência de imitar leva a pensar e fazer como os outros. Conhece casos de pessoas que, mudando de ambiente, mudam de modo de pensar e agir? A consciência é verdadeira quando julga bom o que é bom e mal o que é mal. Julgando o contrário, a consciência é errônea. A consciência é certa ou duvidosa, conforme tenha ou não tenha convicção de seu julgamento. A consciência escrupulosa teme pecado onde não há, ou acha grave o que é leve. A laxa faz o contrário. As regras. Temos obrigação de agir seguindo a nossa própria consciência, mas só podemos ter plena confiança quando ela é verdadeira e certa. Nos casos de dúvida, procuremos afastá-la, consultando pessoas esclarecidas, estudando, refletindo, para formarmos uma norma segura. Os escrupulosos obedeçam com confiança a seu confessor e fiquem tranquilos. Os laxos procurem corrigir essa deformação,
pois é grave perigo guiar-se por uma consciência laxa. Formação da consciência. A consciência se deforma pela ignorância, pela má educação, pelas paixões soltas e pelos maus exemplos. O hábito do pecado arrebata o sentimento moral, e a hipocrisia nos dá um peso para nós, outro para o próximo. O afastamento dos deveres religiosos embota-nos a consciência. O demasiado cuidado dos bens terrenos nos faz esquecer as preocupações morais. E a prática dos atos sensuais, como boa mesa, embriaguez, pecados contra a castidade, muito mimo com o corpo, enerva o coração e afasta o homem das coisas espirituais. Não admira que pessoas assim, cegas de espírito, duras de coração, vivam tranquilas e insensíveis no mal, com uma obstinação, que é o último passo em vida para a condenação eterna. Para se ter a consciência bem formada, deve-se empregar os seguintes meios. Primeiro, instruir-se sobre os próprios deveres para saber o que deve fazer ou evitar. Segundo, fazer leituras em que se louva e ensina o bem. Os jovens com especialidade nunca devem ler maus livros, sob nenhum pretexto, e só devem ler bons livros, praticar a leitura espiritual. Terceiro, consultar pessoas honestas e doutas sobre o que se deve fazer e por quê. As razões por que devemos agir firmam as convicções. Quem age por convicção, age com muito mais segurança. Quarto, fugir dos maus e conviver com pessoas de consciência bem formada. Quinto, cultivar a sinceridade, não só com os outros, mas consigo, julgando as próprias ações como julga as alheias. Sexto, procurar em tudo a vontade de Deus e não a própria satisfação. É preciso que nos acostumemos a fazer o que devemos e não o que queremos. Diante do dever, o homem reto só vê uma conveniência: cumpri-lo. Sexto, quando faz o mal, ver o maior castigo na desaprovação da consciência. Quando faz o bem, ter o melhor prêmio no seu aplauso. Para viver a doutrina. Quem tem uma consciência má vive infeliz. Sabe que está desviado do bom caminho. E por mais que faça para viver tranquilo, os remorsos não o deixam. Perturbam-no, apavoram-no. Não há paz para os ímpios. Está em Isaías 48, versículo 22. E em Provérbios 21, versículo 15 está dizendo: os que praticam o mal vivem apavorados. A voz da consciência o acusa como a Caim, e o temor da morte o persegue. Gênesis 4, versículo 14. É que o seu verme não morre. Macabeus 9, versículo 47. E o pecador sabe porque teme. Baltazar se conturbou ao ver a mão escrevendo na parede. Daniel 5, versículo 6. Às vezes vai até o desespero, como Judas. Mateus 27, versículo 5. Quem tem uma boa consciência só teme ofender a Deus. Só pensa em fazer o bem e evitar o mal, obedecendo à lei de Deus e fugindo assim ao pecado. Todos os males que lhe acontecerem, por isso não o perturbam. Pouco se lhe dá que o mundo o censure, os inimigos o ameacem,
os interesses padeçam, os amigos se desgostem, a saúde se arruine, a vida perigue. Prefere tudo, contanto que fiquem em paz com a própria consciência. Assim fizeram os santos. Temos no Brasil o exemplo admirável de Dom Vital. Quem age com boa consciência fica tranquilo, mesmo no meio das tormentas, dizendo como Jó: o meu coração nada me reprova. Jó, capítulo 27, versículo 6. Não esperemos de ninguém a recompensa ou o castigo das nossas ações. Nem sempre os homens recompensam o bem que fazemos ou castigam o mal. Há casos em que os homens aplaudem o que a consciência me censura, ou vice-versa. Ouçamos a voz da consciência e nos tranquilizemos. Isso nos ensinará a cumprirmos serenamente o dever. A melhor maneira de formar a boa consciência é uma boa vida cristã. A essência da vida cristã é o estado de graça. E o estado de graça é o mais poderoso meio de formação da consciência. Assim como o pecado vai nos escurecendo, deformando, insensibilizando, afazendo ao mal, o estado de graça vai esclarecendo, tornando sensível e delicada a consciência, despertando o cuidado de fugir ao pecado mesmo venial e de fazer o bem, mesmo não obrigatório. É como quem se acostuma à claridade ou à escuridão. Por mais de um motivo, devemos viver sempre em estado de graça, como bom cristão. O exame de consciência é recomendado até por pagãos. É dos mais proveitosos meios, não só de formação de consciência, mas de perfeição cristã. Demos o método de Santo Inácio, que não é exclusivo. Para o exame geral, dá as seguintes normas. Primeiro, dar graças a Deus pelos benefícios recebidos. Isso nos mostra quanto é ingrato quem se rebela contra o benfeitor. Segundo, pedir a graça de conhecer e detestar os pecados. Precisamos do auxílio divino tanto para uma como para outra coisa. Examinar-se desde o despertar até o momento presente, de hora em hora ou de tempo em tempo. Quarto, pedir a Deus perdão das faltas. A contrição é o elemento principal do exame. E quinto, propor emenda, com uma resolução prática que escolhe os meios. Por fim, o Pater. É de suma importância sabermos as causas do pecado. É bom conhecermos nossas faltas. Mais vantajoso ainda, irmos aos motivos interiores de onde elas nascem. Faltando à caridade, podemos agir por leviandade, ciúme, inveja, vaidade. Se agimos deliberados para magoar o próximo, se tínhamos consciência da malícia do nosso ato, ou se agimos inconsideradamente, sem medir o alcance do que fazíamos, ou sem pleno consentimento. No começo haverá alguma dificuldade nisso, mas irá desaparecendo aos poucos. Então veremos os bons efeitos do exame de consciência para a correção dos defeitos e para a perfeição. Amém. Nossa Senhora Rainha, Mensageira da Paz, rogai por nós e dai-nos a paz. Salve Maria! Estivemos unidos e continuaremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.